orei buscando a Deus. Eu sinto do Senhor nos dar uma palavra de consolo nessa noite. Sinto que a igreja precisa receber uma palavra de consolo aos nossos corações. E o Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador, Ele está aqui nesse lugar, conforme nós já oramos, ministramos, profetizamos aqui. E falando de consolo que vem do Senhor, há um texto tremendo, é um texto de triunfo, um texto de triunfo da igreja, e que esse texto é maravilhoso, não tem como você ir para esse texto e não se alegrar. Está ali no último livro da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 21. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 21, e o versículo 4, vamos estar lendo, e que você possa estar abrindo seu coração, sua mente, para receber do Senhor nessa noite. Amém. É fácil de achar Apocalipse, lá no final da Bíblia, 21, versículo 4, que diz: e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia. E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem crê diz amém. E eu quero repetir o versículo 4, e que você guarde no seu coração esta palavra que diz: e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, e nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça, esteja orando comigo. Pai, em nome de Jesus, nós aqui, Senhor, diante da Tua palavra, nos prostramos em oração. Sim, Pai, nós que amamos essa palavra, amamos a Tua presença, amamos, Senhor, como Tu falas aos nossos corações. Pai, que nessa noite venha aqui sobre nós uma unção de consolo ao coração, Senhor, que está abatido, angustiado, que receba a Tua parte nesta noite. Sim, Pai, que venha a alegria que vem do Senhor. Obrigado por essa promessa tão maravilhosa, por essa palavra, Senhor, e que ela surta efeito em cada coração, e que cada um aqui receba uma porção especial nessa noite. Que essa igreja continue sendo um lugar de adoração, de oração, um lugar de encontro contigo, onde possamos aprender mais de Ti. Assim eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Obrigado, Jesus. Aleluia. Há uma promessa do Senhor que Ele diz: Ele enxugará toda lágrima. E há um lugar preparado para nós, querido. E esse lugar que o Senhor tem preparado para nós, Ele diz: lá não há dor, não há pranto, não há luto, não há choro, porque todas essas coisas passarão. E há uma promessa de Deus que esse lugar reina a glória do Senhor. É um lugar de encontro da igreja do Senhor com o noivo. E esse encontro, a Bíblia chama de as bodas. É uma celebração. É um lugar onde verdadeiramente iremos encontrar o nosso noivo. E será uma grande festa, um grande encontro. E nesse lugar, queridos, o que é preparado para nós é um lugar de alegria, de consolo.
E lá não há lágrimas, não há dor. Mas eu quero dizer para os irmãos queridos, que enquanto aqui estamos na terra, por vezes vamos ter lágrimas, por vezes vamos chorar, por vezes sim vamos sentir dor. Isso faz parte do processo, e eu diria que o choro, a dor, as lágrimas são até necessárias para o nosso aprendizado. São necessárias enquanto estamos aqui. Tudo isso que nós vivemos e passamos, queridos, tudo tem um propósito. E a própria palavra do Senhor, ela diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 4, há tempo para todas as coisas. Há tempo, sim, de você ficar alegre, há tempo de celebrar. Mas ele diz também, mas tem tempo de você chorar. Há tempo de chorar, versículo 4 diz, há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Há tempo para todas as coisas. Não é o fato de você pertencer a Jesus, de sermos seguidores daquele que é o Rei da alegria, que você nessa vida não vai ter tempo de chorar, não vai ter tempo de dor, porque a Bíblia diz, tem tempo também, que às vezes choramos, tem tempo também, que às vezes sentimos dor, tem tempo também, que vamos sentir pranto e lamentos, mas ele diz também, mas também tem tempo de rir, tem tempo de dançar, tem tempo de celebrar, há tempo para tudo, queridos. O que não pode é nós ficarmos sempre no tempo da dor, o que não pode é você ficar sempre no tempo do choro, porque o choro ele tem a sua função, ele tem um tempo determinado, a dor tem um tempo determinado, e esse tempo finda, para quem crê, quem busca realmente o consolo e a alegria, esse tempo finda, esse tempo acaba. Talvez você esteja passando um tempo de dor nesse momento, nessa noite, nesses dias. Um tempo de choro, um tempo de lamentação. Mas a Bíblia diz, olha, isso passa. Porque esse tempo realmente é necessário. Mas passa. Virá um tempo de você rir. Virá o tempo de você dançar, de celebrar, de glorificar. Porque há tempo para todas as coisas. Quem crê, está entendendo comigo, diz amém, glória a Deus. Há tempo de chorar, há tempo de dor, mas esse tempo não é para sempre. O choro, ele tem a sua função. E a própria palavra do Senhor já nos diz, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Lá está em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 15. E eu diria mais que o choro, ele tem a sua função. As lágrimas, ela tem a sua função. Função de ensinar. Função de curar. Alguns dizem ainda que o choro é a alma que está sangrando. Quando você se corta, você se fere, você sangra. Mas quando a sua alma está ferida, a sua alma, ela sente uma dor. Então você chora. Alguns dizem então que o choro é quando a sua alma está sangrando. E esse choro ele cura. Foi assim que o Senhor nos fez. E há um dito popular até que fala, e eu não concordo, que diz homem que é homem não chora, né? Homem que é homem não chora. Isso é a maior mentira. O homem chora. O homem mais macho que existiu na face da terra foi Jesus. E ele chorou. O maior homem que existiu na face da terra foi Jesus. Chorou. E não só chorou, como a história nos conta que ele suou gotas de sangue. Suou gotas de sangue. Jesus chorou. E não só vamos encontrar homens valentes, homens grandes, homens de Deus, em momento de dor, em momento de choro e de lágrimas. Não só Jesus chorou, como nós vamos ver homens como Davi e os guerreiros de Davi. A Bíblia conta que Davi ele tinha uns valentes. Eram valentes, não eram homens qualquer. Eram homens fortes de guerra. Homens que davam a vida por suas famílias, por suas mulheres, seus filhos, sua nação.
homens verdadeiros, leais, fiéis, eram os valentes de Davi, homens que venceram os gigantes. E a Bíblia conta que houve um momento que esses homens tão valentes, esses soldados tão valentes, leais, teve um dia que eles pararam e choraram até não poder mais. Quero que você abra comigo em 1 Samuel, no capítulo 30. 1 Samuel, no capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada. E as mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jeslita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu não sei se você prestou atenção na história, mas Davi estava com seus homens. E eles foram para uma batalha e eles estavam habitando com suas famílias numa cidade chamada Ziclag. E ao voltar para encontrar as suas famílias, eles encontraram a cidade toda queimada. Os seus inimigos pegaram as mulheres, pegaram as crianças, os filhos, levaram embora, e a cidade deixaram totalmente queimada, destruída. E aqueles homens, quando viram a cidade destruída, já naquele anseio de reencontrar com sua família, né? Não sei você, mas a maioria das pessoas é assim, né? Viaja e sente saudade da família. Eu, por exemplo, quando viajo, não preciso de muitos dias. 1, 2 dias já fico morrendo de saudade da minha casa, dos meus filhos, da minha família. E aquele anseio de reencontrar a família, de reencontrar o seu lugarzinho. E esses homens vão naquele anseio de encontrar as suas mulheres, seus filhos. Quando chega, imagine você fazer uma viagem longa e trabalhar em uma grande batalha. E quando chega a sua casa totalmente queimada, sua mulher, seus filhos foram levados. E aqueles homens desceram dos seus cavalos e choraram. Mas eles não choraram. Eles choraram até não poder mais. Tamanha foi a dor deles. E começaram a chorar e xingar e reclamar com o rei Davi. Queriam apedrejar a Davi. Talvez você já tenha chorado de dor. Mas chorar até não poder mais. Esta foi a dor daqueles homens. E como eu disse, não era qualquer homem. Eram homens valentes. Eram homens leais. Homens de respeito. Homens de honra. Homens que davam a vida por suas casas, pela sua nação. E eles choraram até mais. Mas o que eu quero destacar aqui é a atitude do rei Davi. O rei Davi, ele tinha umas atitudes realmente impressionantes, que nos ensina, nos fortalece. Diante dessa atitude, todos estarem chorando, Davi, ele se levanta, ele busca se reanimar. Diante de toda essa amargura, Davi, todavia, se reanimou no Senhor. Aleluia. Houve o tempo de chorar, de dor. Mas Davi entendeu, se eu ficar aqui nesse tempo de dor, se eu ficar aqui só chorando com esses homens, eu vou reconquistar a minha família.
a Bíblia conta que Davi ele se reanimou no Senhor. Ele pegou a sua estola sacerdotal, ele foi orar, foi buscar o Senhor, direção do Senhor. Se você continuar depois a leitura em casa, você vai ver. Davi foi buscar a orientação do Senhor para saber se ele devia perseguir os seus inimigos. E o Senhor responde: vai, e você vai recuperar toda a sua família e as mulheres dos seus valentes. Ele se reanimou no Senhor, foi com seus soldados e recuperou suas mulheres, seus filhos, e o Senhor restaurou as suas famílias. Aleluia! Porque ele decidiu parar de sair da dor. Ele decidiu parar de sair do pranto. Se ele ficasse lá, lamentando e chorando com aqueles homens, eles nunca mais iriam recuperar as suas famílias. Mas Davi se reanimou no Senhor. A palavra, querido, que você entenda e receba nessa noite é isso. Existe o tempo de dor, existe o tempo de lamento, sim, não estamos alheios a isso. Mas que você entenda como Davi fez. Entenda a hora de parar, entenda a hora de mudar, virar a página, de lutar por coisas que valem a pena. Então você disse: já passou o meu tempo de dor, já passou o meu tempo de lamento, Senhor, eu quero agora virar a página. Eu quero sim me reanimar como o rei Davi, ir à batalha, ir buscar ao Senhor, e adorar ao Senhor, e buscar a resposta do que Ele tem para a minha vida. Aleluia. Davi se reanimou no Senhor. Glória a Deus, queridos. Como eu falei, mesmo sendo tão valentes esses homens, e Davi era um homem valente, um homem que venceu o gigante. E não foi só Davi que venceu o gigante, os valentes dele, os soldados deles também venceram muitos gigantes. Mas há um tempo, um momento que parece que quando a dor chega, ele derruba qualquer homem valente, ele derruba qualquer homem de força, mulher de fé, seja o que for. Mas a sua atitude, querido, é entender o tempo de parar, entender que há tempo de dor, entender que há tempo de choro, mas também há tempo de vitória, também há tempo de alegria, também há tempo de buscar a Deus, também há tempo de conquistar, também há tempo de dançar, tempo de rir, há tempo para todas as coisas. Qual o tempo que você está vivendo, querido, nesse momento? Aleluia. O tempo de dor, por vezes é necessário. Se não fosse a dor, você não ia aprender. Se não fosse a dor, você não ia realmente despertar para algumas coisas. Se não fosse o choro, você não ia realmente entender algumas coisas, não ia ser sensível a algumas coisas. Essa foi a forma que Deus nos criou. E às vezes, querido, não precisamos nem de palavras. Às vezes não precisamos nem de muita instrução. Às vezes não sabemos nem orar como convém. Quando nós precisamos ir falar com Deus e desabafar e buscar do Senhor. E às vezes nem temos forças. Forças para expressar, para falar, meu Deus, não estou sem forças. Mas a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você não precisa nem falar, porque Ele entende o que está no seu coração, e ainda que você esteja em dor, em gemidos, Ele intercede por você com esses gemidos, Ele entende o seu coração, Ele entende a sua oração. Por vezes, não precisamos nem falar nada, mas quando alguém está em dor, você só precisa estar perto. Eu já vivi isso algumas vezes. E até há alguns dias, poucos dias, uns amigos ligaram para mim. 2 deles, com situações difíceis, pedindo orientação: pastor, me orienta aqui, estou passando uma dificuldade. Mas o caso era tão difícil, que eu disse: meu Deus, o que é que eu vou aconselhar para esse homem? Geralmente vem uma palavra, Deus me dá uma palavra de sabedoria, Deus me dá um versículo, me dá uma direção, me dá algo a dizer de consolo. Geralmente sim. Mas esses casos eram tão difíceis, que, meu Deus, o que é que eu vou dizer para esse homem? O que é que eu vou dizer para esse homem? Mas eu aprendi uma coisa. Às vezes você não precisa falar nada, só precisa estar perto. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorar com os que choram. E para confirmar isso, eu estava ouvindo um pastor que eu sigo e estou sempre aprendendo com ele.
E ele falou mais ou menos a mesma coisa. Ele disse, olha, estava aconselhando o irmão que era discípulo meu. Mas ele estava numa situação tão difícil, que ele foi pedir conselho e não veio nada para ele dar conselho. E olha que é um pastor muito sábio, um mestre. E ele disse, meu Deus, o que é que eu vou falar para esse homem? E aquele pastor simplesmente começou a chorar. E quando ele começou a chorar, o discípulo dele começou a chorar também. Choraram os dois e ele não deu nenhuma palavra. E começaram a chorar e foi embora para casa. E ele ficou até preocupado, meu Deus, não falei nada, só chorei. E depois aquele discípulo liga para ele, pastor, esse foi o melhor aconselhamento que o Senhor me deu. Você não falou nada, mas o seu choro lavou minha alma e eu estou curado. Aleluia. O choro é curador, o choro ele tem um tempo. Ele tem um tempo, um tratar nos nossos corações. E eu lembro também de Jó. Quantos lembram da história de Jó? Jó, que perdeu tudo, um homem muito próspero, e perdeu todos os seus bens, perdeu sua família, seus filhos. E ainda foi acometido de uma doença terrível. E os amigos de Jó se aproximaram de Jó. E quando viram Jó naquele estado lamentável, deplorável, eles ficaram tão perplexos, tão entristecidos, que eles nem conseguiram falar nada, o que falar diante de uma situação dessa. Mas olha o que acontece. Jó, capítulo 2. Capítulo 2 de Jó. Versículo 11. Depois que os amigos dele viram a Jó, se aproximaram dele, veja o que acontece. Ouvindo, pois, Jó 2, versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Zuíta e Zofá. Esses eram os 3 amigos de Jó. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolaram. Eles foram lá, vamos lá consolar o nosso amigo Jó. Quando chegaram lá, levantando o dinheiro, eles, de longe os olhos, e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um rasgando o seu manto, lançavam pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Você já imaginou isso, querido? 3 amigos vai lá visitar Jó. E quando viram a situação daquele homem, era algo tão terrível, que de longe eles nem reconheceram que era Jó. Tamanho estava a sua doença, eu imagino que estava cheio de feridas, cheio de dores e fedia muito. E quando eles chegaram lá, eles ficaram tão atônitos, que ficaram 7 dias, só sentado perto do amigo e não conseguiam falar nada. Nada. Às vezes você não precisa falar nada, mas estar perto já conta muito. Às vezes você nem deve falar nada, mas você se aproximar e fazer a pessoa sentir, eu estou com você, isso já fortalece. Não se preocupe em dizer alguma coisa, mas se preocupe em ser presente, em fazer a pessoa entender, eu estou contigo, estou aqui, eu sinto a sua dor, eu sinto a sua necessidade, eu nem sei o que fazer, eu nem sei o que falar, eu não sei o que é que eu posso ajudar, mas pelo menos a minha presença e a minha oração você vai ter. Muitos não entendem a importância da presença. A presença é importante, queridos. A presença é importante. Aqueles 3 amigos de Jó ficaram 7 dias. Só conseguiram falar depois de 7 dias. Somente ali, sentado com ele e acompanhando. E acompanhando. Como é bom poder contar com amigos nas horas difíceis. Eu lembro também de Jesus, no seu momento de dor.
A Bíblia conta que ele foi para um jardim chamado Getsemane. E a Bíblia conta que Jesus estava uma dor, uma angústia terrível, porque ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que a morte de cruz estava aproximando, e ele já sentia a dor, a angústia, tudo que ele ia sofrer, ele já sabia. E por ele ser humano, por ele ser carne também como nós, homem como nós, ele sentia dores como nós, então ele começou a angustiar-se, sua carne começou a tremer, começou a suar sangue, e a angústia era muito grande, e ele disse: ficai aqui. Aí chamou João, chamou Tiago e Pedro, que eram os discípulos mais próximos: fiquem aqui comigo, porque estou angustiado e preciso orar. E ele chamou os teus amigos, Pedro, Tiago e João, para ir com ele ao jardim do Getsemane. A presença, queridos, é importante. Apesar de estarmos no tempo de dor, passarmos pelo tempo de dor, todavia, a palavra do Senhor nos diz: olha, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia. E quando ele fala o choro, ele dura uma noite, não é literal que o choro na sua vida vai ser só uma noite. Às vezes dura uma noite, mas o choro dura uma noite, é um período. É um tempo que pode vir um choro na sua vida, que é um tempo que vai vir dor na sua vida. Mas olha, esse tempo passa, esse tempo acaba. O choro ele dura uma noite, ele dura um tempo, mas a alegria, ela renasce, ela vem pela manhã. A alegria ela virá sobre a sua vida, virá sobre a sua casa, virá sobre ti como uma vitória, porque isso vai passar e o Senhor está contigo, Ele vai te ajudar nessa batalha. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. O choro ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, ela vem na tua vida, virá a alegria do Senhor. Aleluia. Jesus ainda diz em Mateus, no capítulo 5, e o versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. E eu quero que você abra, ainda em Salmos, no capítulo 56. Aleluia. Salmos no 56, o versículo 8. Ele diz: contaste os meus passos, quando sofri perseguições, e recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Olha que maravilhoso. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? A Bíblia conta que o Senhor recolheu as suas lágrimas e Ele anotou os seus dias de dor. Os dias que você chorou em dor, em lamento, em lágrimas, o Senhor, Ele anotou, Ele não esqueceu, Ele está lá registrado, porque virá o consolo na sua vida, e já tem vindo. Ele recolheu, isso significa que Ele se importa contigo. Nesses momentos de lágrimas, Ele está sempre ao seu lado. E os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Então use as suas lágrimas para regar a sua fé. Use as suas lágrimas para regar e esperar a colheita que vem do Senhor. Queridos, a palavra dessa noite não é para dizer que você tem que ser um chorão, que você tem que ser uma pessoa que está sempre chorando. Não, não é isso. É para você entender que o momento de choro, o momento de dor que nós passamos aqui nessa terra, tem um tratar de Deus, tem uma função de Deus, tem um propósito de Deus. E que você entenda que esse tempo ele passa.
não dura para sempre, mas é preciso você se levantar, se reerguer, se reanimar e buscar o tempo de alegria na tua vida, e buscar o tempo de vitória, e buscar o tempo de cura, um tempo de consolo. E esse tempo vem, ele já está vindo. E o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para consolar os nossos corações e o nosso viver. Que venha um tempo de consolo na vida desta igreja. Que venha um tempo de consolo na sua casa, na sua família, no seu lar. Que venha assim um tempo realmente de alegria, de gozo e de vitória. E aqueles que creem, fiquem de pé e nós vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia.